Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Nós conhecemos muito bem esse Evangelho, até mesmo ele pode ser retomado, eu diria, ele deve ser retomado durante o dia. Primeiro, para nós escaparmos de falsos profetas. Porque Jesus diz, é pelos seus frutos que vós os conhecereis. Mas em segundo lugar, para olharmos para nós mesmos, que frutos nós estamos dando. Porque como ele diz, uma árvore boa não pode produzir bons frutos. Como também, acho que eu disse errado, uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Agora também uma árvore má não pode produzir bons frutos. E Jesus conclui o Evangelho, portanto, pelos seus frutos, ele está falando dos falsos profetas, vós os conhecereis. Mas nós vamos olhar para nós mesmos também e vermos que frutos eu estou produzindo. E graças a Deus, nós somos a árvore boa. Não por nós, mas por causa de Jesus. De Jesus que nos escolheu, de Jesus que nos batizou, pelo Espírito Santo que Ele nos deu, pela graça do encontro que nós tivemos com Ele, porque Ele nos ama. Na verdade, o bem dentro de você é muito maior do que o mal. Claro, nenhum de nós é perfeito, estamos encaminhados, estamos em busca, mas aí está o mais importante. Deus mora em você como num templo. O Espírito Santo está em você. Jesus está em você. E onde está o Espírito? Onde está Jesus? Está o Pai. A Trindade mora em você como num templo. Você é de Deus. Então você pode produzir bons frutos. E digo mais, eu e você devemos produzir bons frutos e tomarmos todo o cuidado para não estarmos produzindo maus frutos. Mas isso fica para você retomar. O Evangelho de hoje é Mateus 7, de 15 a 20, está ainda no Sermão da Montanha. Mateus 7, de 15 a 20. Mas graças a Deus, nessa semana, nós estamos tendo essas leituras no Antigo Testamento, que nos falam a respeito de Abraão, especialmente da fé de Abraão. E você viu hoje, Abraão estava assim ansioso, ele acreditava no que Deus lhe havia dito. Primeiro, que Deus haveria de dar-lhe toda aquela terra, que não era dele, e que quem possuiria aquela terra seria a sua herança, os seus herdeiros, a sua descendência. Mas Abraão via, ele não tinha filhos. Sara, sua esposa, era estéril e já tinha provado naqueles anos todos, por mais esforço que eles tivessem feito, Sara era estéril. Como ter filho? E daí ter uma descendência? Daí ele desabafa com Deus. Como é que eu vou poder ter essa herança se eu não tenho herdeiro? Porque na verdade o meu herdeiro vai ser Eliezer, assim como nas nossas leis civis, se a pessoa morre sem filho, a herança vai para sobrinhos, etc. Naquele tempo também havia leis assim. E ele já sabia que se ele não tivesse filhos, Eliezer, que ele diz de Damasco,
é que seria o seu herdeiro. Mas Deus então diz a ele com toda a clareza: o teu herdeiro não será este, não será Eliezer, mas um dos teus descendentes é que será herdeiro. E muito bonito, daí Deus conduz Abraão para fora da sua casa e lhe diz: olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. Ainda mais naqueles céus, daquela região, a visão das estrelas é belíssima. Naquele tempo não tinha as nossas cidades com luzes e tudo, não é? Então, Deus escolheu um bom dia, aliás, uma boa noite para isso, para mostrar para Abraão aquela quantidade enorme de estrelas, que disse a ele: olha para o céu, conta as estrelas se fores capaz, e acrescentou: assim será a tua descendência. E termina esse trecho dizendo: Abraão teve fé no Senhor. Abraão acreditou no Senhor. Meus irmãos, por toda a lógica, seguindo a sua inteligência, Abraão não acreditaria, mas aí que está. A fé não é pela razão, a fé não é pela nossa lógica, a fé é a nossa confiança em Deus. Deus falou, Ele falou. E como está mostrado aqui, Deus falou com ele. E ele acreditou em Deus, embora todo o restante dissesse ao contrário. E mais lindo ainda, além de dizer, Abraão teve fé no Senhor, acrescenta que considerou isso como justiça. São Paulo depois vai retomar isso na sua carta, dizendo que é pela fé que nós somos salvos. Nós cristãos somos salvos pela fé em Jesus Cristo, como aconteceu com Abraão. Abraão acreditou em Deus, e isso lhe foi contado, isso foi considerado para ele como justiça. Deus justificou Abraão pela fé que Abraão depositou em Deus, pela confiança inteira, porque ele estava arriscando a própria vida. Abraão confiou no Senhor. E Deus lhe disse: eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos caldeus, para te dar em possessão essa terra. Depois de falar da descendência, que ele teria um descendente, embora a sua esposa fosse estéril e Abraão já fosse idoso, ele fala agora mais uma vez da terra, para te dar em possessão essa terra. E Abraão lhe perguntou: Senhor, como poderei saber que vou possuí-la? Daí o que se segue é uma coisa estranha para nós, porque Deus manda que ele pegue vários animais e por fim 2 aves, e Abraão corta os animais pelo meio, põe uma metade de um lado, outra metade do outro, dos vários animais em fila. Não corta as aves porque são pequenininhas, mas põe uma de um lado, outra do outro, já mortas. E durante todo o tempo ele espera por Deus. Por que isso? Que coisa esquisita é essa? Esta era a forma dos homens daquele tempo fazerem aliança. Os grandes negócios, os grandes tratos que eles faziam entre si, eram celebrados assim. Por que isso de pegar os animais e cortá-los no meio e colocar um de cada lado? E depois os dois que faziam negócio, os dois que faziam aliança, passavam pelo meio daqueles animais. É porque
Este gesto queria dizer: nós estamos fazendo um trato, nós estamos fazendo uma aliança. E aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, de serem partidos no meio, se eu for contra o trato que eu fiz. Se eu desconsiderar a aliança que eu fiz. Era a mentalidade deles, era a cultura deles. Isso os fazia serem fiéis aos tratos que eles realizavam, às alianças, aos negócios que eles realizavam. Mas dessa vez, o trato, a aliança é com Deus. E quem toma a iniciativa é Deus, porque ele perguntou: Senhor, como poderei saber que vou possuir essa terra? E que para possuir essa terra eu vou ter um filho, que para mim se mostra impossível. E através desse filho eu vou ter uma geração, e o Senhor está me mostrando uma geração tão grande como as estrelas do céu, que o Senhor está me mostrando. Então Deus toma a iniciativa de fazer aliança com ele. Por isso que Deus é que dá a ordem de ele pegar os animais, cortá-los e fazê-los assim. Como eu disse, era o costume entre eles para fazer os grandes negócios, os grandes tratos, as grandes alianças. E Abraão espera por Deus durante todo o dia. Até para nós entendermos que foi uma grande demora, porque as aves ficaram ali, aliás, porque as aves sim, mas também os animais ficaram ali cortados pelo meio durante todo o dia. As aves de abutre já estavam vindo, tipo urubu, né? Vindo sobre aqueles animais, sobre aquelas carnes, porque Deus não chegava, ele mandou fazer. Era mais uma demonstração para Abraão: você vai ter que esperar. Você vai ter um descendente. Você vai esperar. Isso não será muito, mas você vai ter que esperar. Mas, para você ter uma grande geração e possuir essa terra, toda essa terra, você vai ter que esperar muito. Como eu tenho dito nesses dias, desde o começo da semana, a espera foi de pelo menos a história do Brasil, 500 anos, porque foram 400 anos de escravidão no Egito, 40 anos de travessia do deserto, o tempo antes, desde Abraão até Jacó e o seu filho José, que vai para o Egito e depois se torna justamente o grande administrador do Egito, e depois Jacó, que vai com a família para o Egito, se estabelece lá. E no começo eles não eram escravos, foi só depois que aquele faraó e outro morreram, é que não sabiam mais nada a respeito de José, o grande administrador que salvou o Egito, é que o povo judeu começa a ser escravo. Então são mais anos, e os tempos que eles tiveram para conquistar a terra. Então, fora de dúvida, 500 anos, pelo menos, era preciso esperar para ter a posse daquela terra. E meus irmãos, para nós, a coisa mais difícil é esperar. Verdade ou não é? Nós queremos as coisas imediatamente. Deus é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Deus cumpre as suas promessas, mas o tempo está nas mãos dele. Para ele 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Nós é que precisamos aprender a esperar. Talvez você esteja esperando grandes graças
das quais você precisa. Talvez você esteja esperando milagres de Deus, porque só milagre resolverá essa situação. E você pode viver ansioso, ansiosa, até mesmo se angustiar, quem sabe se desesperar, mas é que está, uma das consequências da fé é nós não desesperarmos, porque justamente da fé vem a esperança, e desesperar é perder a esperança. Eu e você precisamos, eu também, precisamos aprender a esperar, aguardar pela hora de Deus. Mas por que Deus não atende logo? Porque Ele sabe qual é a hora. E nas nossas situações, muitas coisas que Deus quer nos dar, que Deus quer resolver para nós, está disposto a resolver, vai resolver, não depende só dele, depende das pessoas. Como, por exemplo, a situação do seu casamento, não depende só de você, depende também do seu cônjuge, a pessoa com quem você se casou. A conversão de alguém que você precisa e que você quer e você pede pela conversão, mas a conversão não depende só de você e não depende só de Deus, porque Deus dá a graça, Deus como que persegue a pessoa, quer dizer, segue de pertinho a pessoa, mas depende da pessoa aceitar ou não aceitar, acolher ou não acolher. E é por isso que as coisas se demoram. Como é doloroso um filho e uma filha nas drogas, numa vida errada, numa vida prostituída. Que dor para o coração de um pai, para um coração de mãe. Mas depende também dele, dela, desse filho, dessa filha. Deus também acaba tendo paciência. Você conhece muito bem a situação de Maria, irmã de Lázaro e Marta. Maria só vai se converter depois da ressurreição do seu filho, como várias vezes nós já dissemos aqui em pregações. Maria, irmã de Lázaro e de Marta, era prostituta ali dos leprosos em Betânia. E Jesus frequentava a casa de um leproso que era Lázaro e de Maria, que era uma pecadora pública. Tanto assim que naquele banquete na casa de Simão mesmo vai dizer, se esse fosse realmente um profeta, ele saberia que mulher é essa que está tocando nele, que está derramando sobre os seus pés esse perfume. Ela é uma mulher de má vida. E Jesus esperou por Maria. Jesus esperou por Maria, como esperou por cada um de nós, que está talvez ainda esperando por alguém de nós, por mim, por você, para mais um passo, para mais uma transformação, para mais uma conversão. Da mesma forma, Ele está esperando por seu marido, ou por sua esposa, por seu filho, por sua filha, por seu pai, porque são tantos os filhos que aspiram, que pedem, que rogam a transformação de seu pai, de sua mãe, até crianças pequenas, que já conhecem a situação de pai e de mãe, e querem a transformação de seus pais. Mas é preciso esperar. Mas Deus é fiel. E por isso eu preciso esperar. Diga comigo, Deus é fiel. Por isso eu preciso esperar. Repete mais uma vez, tudo desde o começo. Deus. Mais uma vez.
Eu preciso esperar, porque Deus é fiel, tenha a certeza. Mas retomando, já quando estava escurecendo, Abraão teve como que um sono, mas na verdade não era um sono, era a aproximação de Deus. E diz também uma coisa estranha para nós: ele foi tomado de um grande e misterioso terror, porque a presença de Deus é a presença de Deus, Ele é a majestade, Ele é o Senhor, Ele é onipotente. Então isso deixou uma sensação diferente, totalmente diferente, dentro de Abraão, que aqui a palavra chama de terror. Embora Deus seja amor, mas a presença dele, deixa eu dizer assim, como que nos espanta, nos toma. E daí sim, Deus se manifesta, e a palavra diz, literalmente, apareceu então um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, que passaram os dois por entre os animais divididos. Ali estava o sinal de Deus, o onipotente, mas também de Abraão, que passavam no meio, como eles realizavam os grandes negócios, as grandes alianças, como eu expliquei. E termina assim este trecho: naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o Egito até o grande rio, o Eufrates. E deu, claro que deu. Tanto assim que depois de todos aqueles anos, cerca de 500 anos, Josué vai conquistar com o seu povo aquelas terras, e durante todo o tempo dos reis, dos profetas, até chegar Jesus, eles possuíram aquela terra. E como eu chamava a atenção ontem, novamente o povo de Deus, o judeu, voltou para a sua terra, e nós estamos aguardando. São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, do capítulo 9 ao capítulo 11, veja, é um longo trecho, são 3 capítulos, nos quais São Paulo fala claramente a respeito da conversão dos judeus, e fala que vai ser uma conversão em massa. Antes da vinda do Senhor, os judeus em massa, em peso, haverão de se converter. Temos que esperar? Temos que esperar. Uma primeira demonstração já aconteceu, porque desde os anos 70, eles se dispersaram para todas as partes do mundo. Hoje há judeu em todas as partes do mundo, e eles não ficaram mais naquelas terras. Tanto assim que ele acabou se chamando Palestina, e não mais a terra de Israel. Mas a partir de 1948, a terra de Israel tornou-se, inclusive, uma nação, um país. O primeiro passo já foi dado. O segundo, estamos aguardando. Mas Deus é fiel e por isso eu preciso esperar. Repete: Deus é fiel. Meus irmãos, a palavra de hoje nos traz uma grande lição. Deus fez uma aliança com você e com os seus. Ele é fiel. Ele vai cumprir as suas promessas. Nós é que precisamos permanecer fiéis, permanecendo fiéis, termos a coragem de aprender a esperar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar.
Canção Nova Play.